certo? Fechou, então, questão 57? 57, vamos lá. Vamos lá? Essa aqui é a que eu acho que foi a... Topíssima. essa aqui Ou foi... a ferrativa. Isso aí, professor. Eu acho que é é o diferencial, professor. Por quê? Porque não é uma questão que está em dispositivo legal, isso está em súmula do TST. Para quem quiser dar uma estudada depois, está na súmula 419 do TST. E aí a gente vai ver o quê? Exatamente a regra que estabelece. E vejam que é uma situação excepcional. Por quê? Porque no aulão eu falei de carta precatória, professor. Tá? Falei de regra de carta precatória. Quando a gente falou de comunicações dos atos processuais, a gente falou de carta precatória. No entanto, como é uma questão extremamente específica, eu não mencionei carta precatória e embargos de execução. Aqui eu vi, Que na aí- execução da sentença trabalhista por embargos de terceiro É, de embargo de terceiro, não de execução. Embargo de terceiro, desculpa. serão oferecidos, cara. Exatamente. Então, uma exceção, uma disposição prevista em súmula, essa foi para fazer uma exigência alta. Porque a gente fala muito assim, difícil. processo, né, professor? Processo tem início, meio e fim. Esse aqui é um assunto quase lá no finalzinho do processo, né? Exato, já está lá em execução. Já tá em execução. É uma defesa autônoma, né? Não é um meio de defesa direto. Então, assim, é uma exceção. Embargo de terceiro, um terceiro interessado. Professor, você que está há muito tempo na área da advocacia do direito do trabalho, é comum ter esse embargo de terceiro? Raríssimo. 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 Chegou a fazer quantos já desse aqui? Olha, o último que eu lembro eu fiz na Bahia, que foi qual que foi o caso, professor? Um rapaz teve um carro penhorado, tá? E só que o carro, por quê? Porque ele havia sido vendido para um devedor. O devedor trabalhista vendeu o carro e um terceiro comprou de boa fé esse veículo. Na hora que saiu, ele foi transferir para o nome, tinha um gravame lá, tinha um bloqueio, tinha penhora através do sistema Renajude. Aí ele lá na Bahia ligou, eu preciso de um advogado aí, eu falei, beleza, vamos apresentar aqui. Aí apresentamos um embargo de terceiro, porque é um terceiro interessado, porque ele teve o bloqueio do veículo que estava em sua posse, mas que tinha ficado em nome de um devedor. Mas extremamente raro, professor, isso aqui não se vê, isso aqui não é dia a dia de processo do trabalho. Mas essa questão aqui não é para técnico não, professor. Não é. Isso Nem aqui, para analista, hein? Não, isso aqui é mais magistratura do trabalho para frente. Ministério Público do Trabalho, apesar de ser mais execução, aí seria mais magistratura do trabalho. Para mim, essa aqui é a questão de maior complexidade. Por quê? Porque caso prático, difícil de visualizar. Segunda situação, ele não está presente, não tem dispositivo legal, não está expresso em dispositivo legal, está regulamentado por súmula do TST. E aí... Inclusive muitos operadores do direito devem ter errado isso aí, viu? Ah, sim. Essa aqui é questão para derrubar. Essa questão aqui, professor, seguindo o edital, é um tipo de questão que ele tem que colocar em cada prova para elevar a pontuação do cálculo estatístico. Exato. Moral da história. Exato. Se você errou isso aqui, a maioria errou. Agora, se você acertou, cara, você ganhou ponto pra caramba aí. Exato. E essa ganhou ponto pra essa caramba. você ganhou ponto. E a pessoa que acertou, ela teria ou tem o conhecimento da súmula 419. Porque é exatamente a súmula 419. Quem quiser dar uma verificada depois, dá uma lida na súmula 419. Ou, se quiser, professor, eu dou uma leitura só para você ver que é exatamente a questão. Busca aí, professor. Quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó. Súmula 400. Se quiser também, Rodolfo, busca aí, ó. Súmula TST 419. O projeto aqui, ó. Essa questão aqui. A 57. 57. Jamais, né, professor? Você vai preparar um aluno de véspera e vai usar o tempo para um assunto desse. Não dá. Esse dá, aí de né? alta complexidade. Muito especialista, que não é caso recorrente, é exceção da exceção. Então, foi de fato digamos, uma questão que foi para fazer o diferencial dos avaliados. Mas o que o aluno não deve também se abater com isso. Não. Entendeu? Não deve se abater com isso. Cara, concurso público, você tem que. Não é que você tem que acertar todas as questões. Você tem que montar uma estratégia, você tem que ir lá fazer a prova. Eu acho que é mais danoso, apesar de fazer o diferencial quanto à questão qualitativa da avaliação, é mais danoso você perder uma questão que todo mundo acerta do que todo mundo erra. Porque aqui, na minha visão,
poucas pessoas, ou quem tem estudo específico, ou alta experiência com isso, aproveita essa questão. Vai dar um pulo na questão da... Também não deve da- ser uma questão muito recorrente em prova, né? Achou aí a súmula, Rodolfo? Coloca quiser, eu aí, leio aqui, ó. Eu leio aqui, ó. Súmula 419, espaço Do TST. Aqui, ó. Vai lá. Competência, súmula 419 TST. Competência, embargo de terceiro, execução por carta precatória, juízo deprecado. Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no juízo deprecado, salvo sindicado pelo juízo deprecante, o bem constrito ou se já devolvida a carta. É exatamente a linha C. Ó. Vamos lá, vamos ler a linha C. A competência será no juízo deprecado, salvo sindicado pelo juízo deprecante, o bem constrito ou já devolvida a carta. É a mesma coisa, mesmo igual, é cópia. É o dispositivo da súmula 419. Rapaz, é uma prova que não teve surpresa, hein, cara? Eles foram em cima do que é processo do trabalho. É porque existem alguns pontos que são recorrentes. Esse não era um ponto recorrente. Aqui a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, que eu não mencionei isso aqui. Eu acho que essa aqui foi a única questão, professor, que nós não tratamos nem no aulão e nem, apesar de no aulão ter falado de carta precatória, eu não levei em consideração que poderia ser embargo de terceiro numa execução. Aí eu achei que eles foram Professor, fundo, eu foram acho longe. que essa questão 57 é a questão mais difícil da prova. Essa aí é o Olha, diferencial. eu sei porque eu fiz a prova. Para mim, essa aqui foi a questão mais difícil. Essa é difícil, professor. difícil, De hein? processo do trabalho, essa aqui foi para exatamente fazer a diferenciação aí, fazer a análise qualitativa, né?